Que a paz do Senhor seja convosco. Tudo bem, maninhos? Tudo bem, maninhas? Então, quem aí já teve a seguinte impressão de que às vezes parece que mesmo fazendo tudo certo, as coisas parecem estar dando errado. Mesmo quando a gente não tá fazendo nada de errado, parece que as coisas estão dando errado pra gente. E quem tá fazendo algo de errado, parece que as coisas estão dando muito bem pra elas. Mesmo elas estão fazendo algo muito errado, algo contra a palavra, algo que desagrada a Deus. Então, calma aí que o vídeo de hoje trata justamente sobre este assunto. Claro, não segundo a mente humana, mas segundo a palavra do nosso Deus. Então, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Primeiro eu gostaria de relatar a história de 3 dos nossos irmãos em Cristo Jesus que estão relatadas na Bíblia, a história de vida deles. E um deles é um profeta chamado Jeremias. Deus tem um plano para cada um de nós e um propósito para a vida de cada um de nós em específico. E no caso de Jeremias, Deus já tinha plano, desde antes dele nascer, dele ser um profeta. Já tinha dado ele como profeta para as nações. Assim como relatado em Jeremias versículo 1, capítulo 4 ao 5, que diz assim: Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Mas então bora lá. De forma geral, quem foi Jeremias na Bíblia? Jeremias ele foi um profeta que foi escolhido por Deus, que viveu ali no tempo do cativeiro de Jerusalém e de Judá, lá no tempo do rei Zedequias, rei de Judá, e também viveu no tempo do rei Jeoaquim, dentre outros. Mas fato é, Jeremias ele era um homem íntegro. O que o Senhor mandava ele falar, ele falava. Onde quer que o Senhor mandasse ele ia. O que quer que o Senhor mandasse ele fazer, ele fazia. Ele era verdadeiramente um profeta, digamos assim, justo. Ele era um profeta que realmente era obediente a Deus, mesmo nesse tempo em que Judá e Israel estavam meio que se revoltando, se rebelando contra Deus, estava desobediente, não estava obedecendo a Deus como deveria ser obedecido, entende? Então, mesmo assim, Jeremias ele viu uma vida reta. Ele estava sendo obediente a Deus. Deus mandava, ele fazia. Deus mandava, ele ia até o lugar onde Deus mandou. Deus mandava ele falava. Com isso, meter ele no cepo, que era tipo imagina como se amarrasse ele num tronco com cordas, ou então, depende do tipo de cepo exatamente, porque tem 2, né, se não me engano. E era tipo também, poderia ser tipo uma tábua de madeira, 2 assim, que tem até em alguns filmes, que tem prisioneiro, escravo, coisa assim, mostra às vezes isso, que é como se prendesse o pé, né, do escravo e as mãos, que ficasse preso com a cabeça lá assim, sabe? Aí o povo jogasse tomate, coisa assim, não tem? Só que aí no caso não nesse sentido de o povo jogar tomate, coisa assim, é só um exemplo. Mas imagine que ele foi preso no caso assim. Deus já tinha revelado pra ele que estavam intentando contra a vida dele, e olha que não tentaram isso só uma vez, viu? Ele foi perseguido, ele foi humilhado, foi desprezado por muitas pessoas, simplesmente por estar falando a verdade, porque o povo não queria ouvir que eles estavam errados, não queriam acreditar, não queriam dar o braço a torcer e mudar, deixar os maus caminhos deles. Estavam tão acostumados no erro que não queriam mudar. Aí quando Jeremias lançou a palavra do Senhor, dizendo que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ia chegar e ia devastar a cidade inteira junto com os caldeus, que era outro povo da época, eles iriam queimar a cidade, iriam levar cativos as mulheres, as crianças, todo mundo, e iria ser a bagaceira, imagina assim. E só quem sobreviveria, Deus já tinha avisado, que seria aqueles que se entregassem ao exército dos caldeus, porque eles teriam a vida deles por despojo. Ou seja, imagine que era como se eles quisessem pegar eles só pra pegar assim, né? Só iam tomar eles como servo, ou talvez como escravos, iriam fazer eles de servos dele, e ao invés de matar, seria assim, o único jeito. Era ou isso, ou eles morreram na mão de Nabucodonosor. Era uma ou outra, das duas uma. Ele também tinha aconselhado submissão ao rei da Babilônia, dentre tantas outras palavras que Deus já tinha falado para ele falar. E por isso, por estar falando a verdade, por estar obedecendo a Deus,
falando só a verdade, por estar falando o que Deus queria que ele falasse, ele sofreu perseguições, muitas perseguições, e esse é o ponto-chave daqui. Ele já foi preso mais de uma vez, tentaram contra a vida dele mais de uma vez, foi ferido mais de uma vez fisicamente e também, eu acredito que emocionalmente, porque não é fácil. Se pra gente sofrer uma perseguição não é fácil, nos dias de hoje, que é proibido, por exemplo, coisas como alguém lançar você num poço de lama, praticamente, digamos assim, né? Não é exatamente o poço, mas alguém te ferir, você pode meter no processo, pode ligar pra polícia. Imagina naquela época, que basicamente quem tinha feito isso era o próprio rei daquela época, de Judá, Zedequias. Além das outras pessoas que também já tinham ferido ele, outras vezes lançado ele em prisões. E aí o rei Zedequias depois tirou ele de lá, juntou bastante pessoas e tirou ele de lá. E já tentaram jogar ele nessa prisão, que era tipo um calabouço, na real, era um calabouço. Que o chão era de lama, e como a cidade não tava mais com pães, né? Acabava que Jeremias iria morrer de fome, ali, naquele lugar, no meio daquele calabouço. Mas aí, um eunuco que era etíope e que se chamava Ebed-Meleque, ele acabou escutando que tinham metido Jeremias no calabouço. E ele avisou ao rei, assim como descrito em Jeremias capítulo 38, versículo do 7 ao 11, que diz assim: ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas embocadas, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. Aconselho que vocês dêem uma lida mais profunda, só tô dando uma lida meio que por cima, assim, só pra dar uma ênfase melhor, né? Mas então, aí tiraram Jeremias do calabouço. Mas antes disso, ele já tinha sido preso 2 vezes, 3 vezes, ferido também mais de uma vez. Com uma vez já não seria legal ser ferido, imagine 2 vezes, mais de uma vez na real, né? Ele também sofreu muita perseguição. Esse é o ponto aqui. Jeremias, ele sofreu muita perseguição, simplesmente por estar obedecendo a Deus, fazendo o que é certo e falando a verdade, que muitos não queriam admitir, muitos não queriam ouvir. Justamente porque também tinham falsos profetas naquela época, que enquanto Deus falava para Jeremias, falar as palavras que Jeremias tinha dito, falsos profetas diziam o contrário. E o povo acreditava nos falsos profetas, mesmo Jeremias sendo alguém que só falava as coisas que Deus falava para ele mesmo, que não era um falso profeta. Mas aí, depois a situação se agravou, por causa que os falsos profetas diziam que o rei Nabucodonosor não iria atacar, não iria invadir, ele deixaria de perseguir, né, Jerusalém e Judá. Mas na real não, tanto que depois Jeremias fala até disso com o rei Zedequias, sobre se por acaso onde estavam aqueles falsos profetas que diziam que o rei Nabucodonosor não iria contra aquela cidade mais, porque justamente, poxa, injustiçaram o cara demais, e ele não estava fazendo nada de errado, ele estava obedecendo a Deus, tanto que do capítulo 1 até o 38 de Jeremias não falou que ele estava desobedecendo a Deus em momento algum. Não falou que ele foi rebelde a Deus em momento algum. Pelo contrário, Deus mandava, ele ia até o lugar que Deus mandava. Deus mandava, ele falava o que Deus mandava ele falar. Deus mandava que ele não fizesse algo, que ele alertasse o povo, e mesmo assim, mesmo o cara fazendo o que Deus tinha mandado, mesmo Deus tendo enviado ele para falar para aquele povo, dar um alerta dizendo: ó,
não façam isso, senão vocês vão se dar mal. Dando uma resumida bem resumida, né? E mesmo Deus tendo enviado ele para ajudar eles, para falar uma profecia que Deus tinha enviado, que era justamente para eles se converterem dos maus caminhos deles e servirem a Deus da forma correta, e também deixar esse negócio de escravatura, de fazer escravo, etc, né, pra lá. E mesmo assim, o povo até fez no começo, só que eles desistiram. Eles se arrependeram de ter feito o bem e voltaram a fazer o que é mal. Aí, como castigo, Deus fez com que o rei Nabucodonosor se voltasse mesmo contra Judá e contra Jerusalém. Esse não é o único exemplo que a Bíblia nos dá de pessoas que fizeram só o que era certo e mesmo assim sofreram perseguições, sofreram coisas na vida. Também tem um exemplo de lá em Esther, capítulo 3. E a história de Esther inteira, né? Pois, queira ou não, Esther foi uma mulher assim, muito guerreira da Bíblia também. Que ela, junto com Mardoqueu, eles meio que foram perseguidos. E eles lutaram por todos os judeus. Os dois. Não sozinhos, com Deus, claro, mas lutaram por todos os judeus. Por causa que tinha um moço chamado Amã. Ele foi exaltado pelo rei e criou um ódio por Mardoqueu. E assim como está descrito lá em Esther, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Aí em Esther capítulo 2, versículo 7, explica melhor a relação entre Mardoqueu e Esther, que é quando diz assim: este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ou seja, Esther, ela era meio que a filha adotiva de Mardoqueu, entende? E ela também era judia, só que o rei Assuero, ele tinha casado com Esther, justamente porque de todas as mulheres que ele tinha convocado, leiam novamente, né, dando a dica de ler melhor, porque como eu disse, é só um embasamento por cima, justamente também por causa, senão não vão querer também prestar atenção no vídeo, mas é muito importante ler no vídeo, gente. Porque queira ou não, assim como também está escrito lá em Salmos capítulo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a gente tem que também buscar cada vez mais, aprender mais e mais e mais da palavra de Deus, porque queira ou não, a gente não é um livro comum. A Bíblia, ela é sagrada, e a outra, a palavra de Deus, ela está em constante transformação. Então a gente pode ler 1 milhão de vezes, ou então até mais, em toda a nossa vida, a Bíblia por completo, de ponta a ponta. Deus sempre vai falar de forma diferente, de uma forma nova, de uma forma ainda mais eficaz, de uma forma ainda mais poderosa e de uma forma ainda mais clara, digamos assim, né? Todas as vezes que a gente lê, sempre a gente vai aprender algo novo, vai aprender como lidar com situações diferentes da vida, de como ver a vida com uma perspectiva nova, como fazer o que é certo mesmo sem saber o que fazer, vai nos dar direção, nos guia, ilumina o nosso caminho. Então bora buscar aprender mais da palavra de Deus. Então agora, voltando aqui para onde a gente estava, leiam Esther também. Não uma passagem muito longa, é pequenininha, mas queira ou não também, olha, falar pra vocês, é uma passagem muito bonita também, porque queira ou não, foram dois que, claro, guiados por Deus, né, queira ou não, salvaram um povo inteiro. Ah, mas como assim salvar um povo inteiro? Em Esther capítulo 3 diz assim: depois destas coisas que tinha acontecido lá no capítulo 2 depois, é que eu não li muito embasamento, digamos assim, eu não li tudo, né, mas que diz assim, né? Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele.
Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, ou seja, ele criou um ódio, digamos assim, de Mardoqueu. Aí no versículo 6 diz assim: porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ou seja, ele ainda achou pouco ele mesmo colocar as mãos em Mardoqueu. Depois que tinham declarado que Mardoqueu era judeu, tinham declarado o povo de Mardoqueu, ele já estava tramando, maquinando para fazer um mal ainda maior, não só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo de Mardoqueu, que também era o povo de Esther. Lembra? Ele adotou Esther, e que ou não, ela também era judia, e ele judeu. Continuando, Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Como eu acabei de dizer, ele procurou destruir todos os judeus que havia no reino do rei Assuero. Ele tentou destruir todo o de Mardoqueu. Ou seja, olha que cara maligno. Ele não só quis se vingar de ele quis se vingar do povo dele inteiro, sabe? Só porque ele não se prostrava, porque também, justamente por eles serem judeus, eles não podiam também se prostrar, porque na palavra de Deus nos diz isso, nos ensina isso, sobre não se prostrar dessa forma, que seria como se fosse idolatrando esse cara aí, esse Amã, entende? Então, queira ou não, ele não podia fazer isso, entende? Então, o cara tentou usar disso, pra acabar com todos os judeus, com o povo de Mardoqueu, pra assim fazer ele sofrer mais do que ele mesmo afetar ele. Ou seja, o cara era sangue frio mesmo, ele não queria só acabar com Mardoqueu, ele queria acabar com o povo inteiro, mas nessa também iria respingar pra Esther, coitada, que tinha se casado com o rei Assuero, e o rei Assuero nem imaginava, sabe, esse negócio, por causa que ele confiava em Amã, queira ou não, né, mas então ia respingar pra Esther e pro povo dela. E mais do que, tipo, só por ela se preocupou com o povo dela. Ela também se compadeceu, ela buscou ajudar o povo dela, não só ela. Então, que ou não, foi uma mulher muito guerreira. Mas não só isso, mas resumindo bem o que aconteceu, no final das contas, Esther e Mardoqueu conseguiram revelar a maldade que Amã tinha feito, e não só isso, mas Amã, depois de tudo, tinha ele mesmo preparado ele fez um plano para que o rei fizesse uma lei, né, para que todos os judeus fossem destruídos, justamente porque eles tinham umas leis que eram diferentes das leis que o rei tinha imposto, que por acaso eu achei muito machista, mas é claro, não é sobre mim, mas se tiver alguma menina, alguma garota ou uma mulher assistindo, ou até algum garoto que se interessou sobre a história também, poxa, é uma história assim muito top também, top assim, não, é uma coisa que aconteceu de fato, né? Tudo que aconteceu na Bíblia, que fala na Bíblia, aconteceu de verdade. E tem coisas que ainda acontecerão também, né? Mas aí é mais complexo, é pra outro vídeo. Mas dá uma passada lá, porque... Passada não, dá uma lida, uma estudada com cuidado, com carinho, com amor mesmo. Sobre a passagem de Esther, não só isso, mas a Bíblia inteira, né? Mas também dá uma lida melhor na passagem de Esther. Quem conhece, quem não conhece, dá uma checada, assim, né? Dá uma estudada melhor nessa parte, porque é muito bonito mesmo a história de Esther também. Mas, resumindo, Amã tinha feito aquele plano maligno contra Mardoqueu, e que acabou, queira ou não, que ia respingar na rainha Esther. E
ele tava gostando, né? Mas aí ele tentava só ferir o povo, Mardoqueu e Mardoqueu. Ele no começo ele não tava muito ligado nessa questão da Esther também ser judia. Mas aí ele fez uma forca para que enforcassem. O plano dele era que enforcassem Mardoqueu na forca que ele mesmo fez. Olha que cara doentio. Mas no final das contas, Esther e Mardoqueu, graças a Deus, conseguiram revelar a maldade que o Amã tinha intentado contra o povo deles. E justamente aconteceu que Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para enforcar Mardoqueu. Isso é inclusive uma história, uma questão também para aprofundar em outro vídeo que também dá uma lição de vida aqui, ó, muito forte, muito grande mesmo. E depois aconteceu que nosso irmão em Cristo Jesus, né, Mardoqueu, ele e Esther também, né? Pô, mano, e Esther e Mardoqueu se deram bem. E Mardoqueu, inclusive, foi exaltado pelo rei Assuero. Assim como está escrito em Esther, capítulo 10, que é o último capítulo. Como eu disse, é 10 capítulos. É bem pequenininho essa parte, mas é pequeno, mas a lição é grande, viu? Mas aí que diz assim: depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Ou seja, esse moço foi também alguém muito gente boa, sério. Mas fato é, ele sofreu perseguição simplesmente porque ele estava obedecendo às leis de Deus. Ele não estava se prostrando diante do cara, ele não estava adorando aquele Amã, entende? Mas não só isso, tentaram também contra a vida dele, mas também, e contra todo o povo dele, é claro. Mas também tem mais exemplos na Bíblia, como por exemplo, o exemplo de João, que também foi preso, muitos outros irmãos em Cristo Jesus, de muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus que foram perseguidos, muitos foram torturados, até tem passagens que diz isso, que muitos foram cerrados ao meio, foram decapitados, foram enforcados, foram lançados em leões, foram lançados no Coliseu. Mas mesmo assim, isso não parou a igreja. Tem até uma música disso. E cara, isso é incrível, porque quanto mais tentam eliminar nós e nossos irmãos em Cristo Jesus, mais a igreja de Deus se fortalece e cresce para honra e glória de Deus cada vez mais. E assim seja, glória a Deus. E Paulo e Silas, que também estavam fazendo certo e foi preso. O caso de Jesus, olha a perseguição que Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, olha a perseguição que ele sofreu. Foi humilhado, foi traído, maltratado. Já tentaram lançar pedras contra ele, mas aí não acertaram. Não falo. Mas aí é outro contexto também, é uma palavra para outros vídeos, né? Mas, cara, Jesus, isso já resume tudo. Se Jesus, que desde o início até a eternidade, por mais que morreu, depois de 3 dias ressuscitou e está vivo e sempre estará, desde sempre e para sempre. Mas se Jesus, ele foi perseguido, foi maltratado, foi judiado, ele sofreu muito. Sério, se Jesus, que desde o início até a eternidade nunca fez nada de impuro, nunca fez nada de ruim, nunca fez nada contra a palavra de Deus, nunca fez nada de mal, nunca fez mal a ninguém. Tudo que ele fazia era bom. Claro, teve palavras que foram duras, mas
não foram ruins, não. Só foram um pouco, tipo um sulavanco, um rajada de glória, como dizem, né? Que foi, não brincando com a palavra de Deus, mas foi algo assim, falando palavras às vezes meio fortes, queira ou não, isso desagradou muitos da época, muitos governantes, etc. Mas se Jesus, cara, que nunca fez nada de ruim, nunca fez mal contra ninguém, se Jesus nunca pecou e nunca pecará, nunca fará nada de ruim contra ninguém, se ele foi perseguido, se tentaram lançar pedras contra ele, se traíram ele, se revoltaram contra ele sem ele nem ter feito nada de mal, se Jesus, que é Jesus, sofreu tanta perseguição, tantas coisas, o que nos impede de sofrer perseguições? Ou seja, por que a gente se aflige tanto quando a gente é perseguido? Cara, a gente tem que entender de uma vez por todas que a perseguição nada mais é do que um sinal de que a gente tá seguindo no caminho certo. Quanto mais certo a gente estiver, mais terão pessoas para julgar, mesmo estando certo. Se a gente estiver 100% corretos, aí que muitos se levantarão contra nós. Quanto mais a gente estiver correto, claro, a gente também tem que estar sempre pedindo a luz e a direção de Deus. Por quê? Tem vezes que a gente acha estar corretos, mas que não estamos. Mas quanto mais a gente estiver fazendo tudo, absolutamente tudo que Deus nos pede fazer, que Deus colocou na palavra dele, que é pra gente fazer, que Deus nos ensina a fazer, quanto mais a gente estiver agindo da forma correta, totalmente correta, mais pessoas vão se levantar contra nós. Ou seja, a perseguição é algo natural de quem verdadeiramente desprezará o outro com não podeis, quer viver com Deus, quer ser salvo, entende? É algo assim natural. E não só perseguições das pessoas de fora, às vezes de dentro das nossas casas mesmo. Casas assim, quanto a vossa vida. Às vezes pessoas familiares, pessoas próximas, pessoas que a gente nunca imaginaria que se revoltariam, mesmo sem motivo, contra nós. Pessoas que eram para nos apoiar, mas que acabam sendo contra nós. Mesmo se a gente tá fazendo nada de ruim, mesmo se a gente tá errando, mesmo se a gente tá fazendo nada de errado, só o que Jesus nos diz, cara. Mesmo assim, se revoltam, se levantam contra nós. Que não semeia. Isso eu não tô dizendo só primos, sei lá, ou pessoas de parentesco distante. Não tendes vós pais que se revoltam contra filhos. Simplesmente para os filhos estarem buscando só fazer o que é correto. Filhos que podem se revoltar contra os pais, simplesmente pelos pais estarem buscando só fazer o que é correto e ensinar só o que é correto, assim como muitas outras pessoas, esposo, namorada. Mas calma, gente, não é pra causar guerra com as pessoas também, não, calma, só tô dizendo que muitas pessoas acabam se levantando contra nós sem motivo, simplesmente por a gente estar fazendo tudo, ou pelo menos estar seguindo corretamente o que Deus nos pede para seguir, a palavra dele, da forma que tem que ser seguida. Quanto mais correto a gente estiver, mais pessoas vão nos perseguir. Essa é a real. Quanto maior também o nível de adoração, parece que mais também as pessoas acabam se voltando contra nós. Isso, cara, isso é horrível. A atitude das pessoas, estou dizendo que é horrível. Para as boas obras, as quais mas não que a perseguição seja horrível. Pelo contrário, é boa. Quer dizer, não tô dizendo que não dói, que não machuca, que não magoa, mas é boa. Basicamente é um sinal também de que a gente tá seguindo no caminho reto, no caminho certo. Porque o fato é que quando a luz de Deus tá forte em nós, aqueles que estão nas trevas mais se incomodam. Só de olhar em nossa presença, às vezes já ficam com raiva sem nem nos conhecer, nos julgam pelas aparências. Tem gente que vai fazer isso de forma como se fosse piada, como se fosse julgando. Tem gente que vai ficar, olha o crentinho, olha o santinho, olha não sei o que, zombando. Mas calma, Deus também já nos alertou sobre isso na palavra dele.
E realmente, deixe os escarnecedores falarem o que é deles. Se eles não se arrependerem, não mudarem e não passarem a enxergar a verdade como é, infelizmente o destino deles não será bom, né? Mas qual a moral? Qual é o ponto-chave da palavra de hoje? É justamente que se... um exemplo claro, nem precisava ter dado tantos exemplos, né? Mas se Jesus, que é Jesus, e sempre será, sempre foi e sempre será, e ele foi o único que pisou nessa terra da forma humana, que viveu 100% de forma perfeita, 100% sem erros, sem falhas, sabe? Mas tem muita gente que tá confundindo hoje em dia santificação com perfeição. Alguém viver em santidade com Deus não significa ser perfeito, mas não significa que a pessoa deva pecar, não significa que ela deva errar. É totalmente diferente. Perfeição é uma coisa, santificação é outra. Viver em santidade e viver em perfeição são coisas totalmente diferentes uma das outras, entende? Mas o povo também tá confundindo muito isso hoje. E nas igrejas não pregam muito isso. Não todas, claro, mas em muitas igrejas hoje em dia não pregam muito sobre santificação. Porque eles colocaram na mente uma coisa. É da natureza humana pecar. É da natureza humana o pecado. Não dá pra mudar isso. Não sei o que. Quer ou não, você pode ser quem você quiser. Você vai acabar pecando. Não tô dizendo que a gente tá isento de errar, de pecar. Não tô dizendo isso. Mas o povo se conformou, digamos assim, com isso, com essa realidade. O povo se conformou com o fato de que a gente não é perfeito, por culpa nossa mesmo. E com isso estão usando de desculpa para não buscar a santificação. Então, o ponto-chave aqui é sobre a perseguição, mas isso também já dá uma ênfase para um próximo vídeo também. E de fato, cara, é algo muito assim, muito profundo, sabe? Porque quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, mais ele vai nos revelando que realmente esse mundo aqui, cara, tem lados bons? Tem coisas boas que acontecem nesse mundo? Tem pessoas que exercem o amor, tem pessoas que buscam a paz, tem lados bons, tem lados ruins, muitos, mas é claro que nosso lar não é aqui, gente, entendam isso. Todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus e que verdadeiramente estão dispostos a deixar tudo por Deus, porque tem gente que diz, eu amo a Deus, tô disposto a deixar Deus. Aí se Jesus chegasse pessoalmente na frente da pessoa e falasse, seguinte, te levo pro céu e daqui 2 meses, mas desses 2 meses você não vai poder pegar o celular, não vai poder mexer na internet, não vai poder ver outras garotas dançando na internet, não vai poder mexer no TikTok, não vai poder ter acesso nenhum com a tecnologia, você vai ter que se isolar e é isso. Se Jesus falasse isso, é capaz da pessoa pegar e falar, não, então calma aí, então não quero não, porque, cara, isso não faz sentido, como não querer? Não se conformeis com as coisas deste século, já tá na Bíblia isso. Lá em João, capítulo 2, versículo do 15 ao 17, já diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, tem gente que ama mais o mundo do que a Deus. Essa é a realidade. Gente, já é um mandamento de Deus. Não é uma historinha minha, não é que eu tô acrescentando, que eu tô mentindo. É mandamento.
Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mateus capítulo 22, versículo 37 diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu falei o versículo 37 ao 40, tá bom? Esqueci de pontuar essa questão também. Também em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Já no versículo 25 também nos adverte sobre uma coisa muito grande que a gente tem que tomar muito cuidado, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Pergunta. E no versículo 26, olha só o que Jesus nos diz, cara. Olha que lindo. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E no versículo 33, olha o que Jesus nos ensinou. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então, será que a gente tá buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Ou, primeiramente, crescer na vida? Primeiramente, ter tempo. E aí sim ir na igreja. Primeiramente, se consertar e aí voltar pra igreja? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Porque se dependesse de nós, todo mundo já tava no céu. Ou pelo menos todos que querem, sabe? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Ou seja, gente, meio que o vídeo era sobre uma coisa e tomou uma proporção totalmente diferente, bem melhor, mas é sinal que é Deus endireitando. Porque é assim mesmo. Quando Deus vai falando, a gente pode acabar começando a falar de um jeito, mas... Assim como tá lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. No versículo 9 também, que diz: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E assim como diz também lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Portanto, quem é que guia tudo é Deus, quem dirige tudo é Deus. E ainda bem por isso. Pois assim como está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas qual o ponto aqui? O ponto é que a gente, quanto mais o tempo passa, quanto mais passam os anos, os dias, mais a mídia ela apresenta coisas horríveis, que vão contra a palavra de Deus, coisas disfarçadas, modinhas, que só alimentam coisas que desagradam a Deus, como o consumismo exacerbado, exagerado, sabe? A luxúria, o consumismo desenfreado,
o desejo da carne. Ah não, eu tenho que ter essa roupa. Ah não, eu tenho que ter esse sapato. Cara, se você ficar descalço, você não vai morrer. Já começa por aí. Não tô dizendo que a gente deve ficar descalço ou não. Tô dizendo que, tipo assim, a mídia, quanto mais ela expande, mais aplicativos, redes sociais crescem e ganham novas funcionalidades, etc. Ainda mais agora com a inteligência artificial, mais as pessoas têm tido um consumismo desenfreado. Elas têm que ter tudo. Ah, não, eu quero aquela roupa é nova. Não, eu quero aquele carro. Não, eu quero aquele sapato. Ah, eu quero um boneco que é totalmente contra a palavra de Deus, mas que tá sendo vendido como brinquedo infantil, então não deve ter nenhum problema. Cara, o tanto de desenho infantil que tem mensagens com conotação totalmente maligna, que às vezes a gente olha, quando a gente não tá aprendendo muito, quando a gente não tá muito ligado na palavra de Deus, não tô dizendo que eu sou o ligado, sabe? Tô aprendendo também. Eu tô aprendendo, eu ainda tô lá em Jeremias. Calma. Mas a questão não é sobre quem sabe mais, quem sabe menos. O fato é que quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, sempre a gente vai ter algo novo pra aprender. Mesmo que a gente já tenha lido, como eu disse, 1 milhão de vezes. Sempre vai ter algo novo pra aprender. E quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, seguindo a direção dele, cara, o Espírito Santo de Deus, Deus em si vai guiando a gente. E a gente vai entendendo tanta coisa que parece bobo, cara. Às vezes forma de expressão, às vezes, talvez, por exemplo, um desenho que fala de magia, coisa assim, que antes parecia algo tão bobo, tão tosco, e quando a gente olha na palavra de Deus, é algo totalmente contra a palavra de Deus. Uma coisa que parecia só um desenho, um símbolozinho, se a gente pesquisa o significado profundamente, a gente descobre que é algo que às vezes é totalmente maligno, totalmente ruim. É algo com uma conotação totalmente obscuro, algo tipo, pode se parecer só um símbolozinho, um desenho, mas tem um símbolo muito ruim, principalmente porque a mídia, quanto mais o tempo passa, mais ela tenta misturar o que é bom com o que é mal. Aí você vê, o povo hoje em dia vai criar um filme, coloca um filme em que um demônio se casa com um anjo. Ah não, é só um filme de romance. Cara, a Bíblia mesmo já nos alerta sobre isso. Não há harmonia entre o bem e o mal. Não tem como misturar, não é Tony Country, gente. Que também não é muito assim, né, mas não é assim, onde há o mal, há o bem, não tem essa. Onde a luz de Deus toca, a treva tem que sair. É a mesma coisa. Pega, um dia, se tranca não, né? Mas vai num quarto que tá escuro com uma lanterna bem forte. Pode ser até do celular. Acende a lanterna na parede. Ficou alguma sombra na parede, alguma treva na parte que a luz tocou? Não, é a mesma coisa. Não há harmonia entre a luz e as trevas. Não tem como você ligar uma lanterna em algo e aquilo continuar nas sombras. Continuar com sombra. Não tem. A luz tocou, a sombra, sabe? É a mesma coisa. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15 nos alerta sobre isso. Quando diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou seja, são coisas que não são misturáveis. No versículo 16 também ainda diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos templo de Deus. Então a gente tem que parar de buscar tantas coisas que não condizem com a palavra de Deus.
A gente tem buscado tantas coisas. O ritmo hoje em dia, quanto mais o tempo passa, parece que mais a gente tem que se virar nos 30. A gente tem que dar conta de trabalho, tem que dar conta de casa, de quem estuda ainda tem que ser da faculdade, curso ou até na escola normal. Tem que dar conta da escola, às vezes ajudar em casa e alguns até trabalham, estudam e ajudam em casa. Ou seja, parece besteira, parece algo fácil de colher, mas às vezes parece que o dia voa. Sabe? Parece que o dia voa e a gente tem que ser rápidos. O que acaba parecendo que tudo tenta tomar muito tempo. E a gente não pode ser uma Marta da vida, gente. A gente não pode ser uma Marta da vida. Porque enquanto Maria parou tudo e ficou ali com Jesus, Marta não quis. Marta não quis assim. Ela deu mais prioridade para todas as outras coisas. Para todos os outros deveres, afazeres dela. Não. Cristo é o centro. Deus é o principal, é o foco principal. Nosso foco principal tem que estar em Deus. Em Deus. As outras coisas são outras coisas. São demais coisas. Sabe? E nos serão acrescentadas. São acrescento. E nos serão acrescentadas. Entende? Então, não adianta a gente ficar sempre querendo fazer tudo. Ser o principal. Que é o quê? Que é ir na igreja. Ah, não, mas eu tenho que trabalhar. Bora ser sincero. Deus entende sim quando a gente tá cansado. Deus entende sim quando a gente acabou não dando por algum motivo muito específico, muito importante. Não é uma coisa tipo, vou ir no aniversário, vou ir numa festa, marquei um compromisso, vou no cinema. Gente, não é uma coisa assim. Agora, se por exemplo, tive que levar alguém no médico, que a pessoa tava muito mal, ou eu tive que ir no médico, por isso não deu pra mim no culto. Os trem deu uma apertada lá no horário e na hora que eu cheguei em casa já era a hora que o culto tava acabando. Não estou falando na metade do culto, estou falando quando o culto acabou, porque mais vale pelo menos se esforçar e ir na metade do culto do que não ir. Não é? Claro, às vezes eu digo longe, às vezes também até se arrumar, já é só se lembrar, vim como está. Sabe, mas o que eu tô falando aqui não é um puxão de orelha não, viu? Calma. Eu tô dizendo que a gente não pode ser uma máquina que dá atenção para as tarefas de casa, que dá atenção pro trabalho, que dá atenção para tudo e todos e deixa Deus por último. Não. O foco principal é Deus. É Cristo, é Jesus, é a palavra de Deus. Cara, todos nós precisamos de um tempo. Devocional, eu tava pesquisando, porque eu sempre ouvia falar devocional, eu achava que era o quê? Era pregar a palavra. Mas quando eu fui ver, devocional é basicamente você criar um hábito assim, né? Você tirar um tempo do seu dia e dedicar única, exclusivamente e totalmente pra Deus. Que é o quê? Você lê a palavra, você escuta o louvor, dá uma estudada da palavra, você ora, sabe? Conversa com Deus, tem essa comunhão, esse contato, sabe? Isso é algo que todo cristão precisa, gente. Não tem como você dizer que é cristão se você nunca ora. Se a Bíblia tá de enfeite lá, você só abre no culto pra ler só os versículos que tá falando no culto, e depois você chega em casa, a Bíblia tá lá, tá na gaveta. É capaz de você colocar R$1.000 dentro da Bíblia, a pessoa tá precisando de 10. Tá uma coisa super urgente, procurar a casa inteira, não acha. O pastor da minha igreja, ele tava falando que ele viu uma história de um pastor também, um pregador, que ele pegou um talher de prata, que ele foi convidado por irmãos da igreja pra almoçar na casa deles, conversar um pouco, falar mais, tirar algumas dúvidas, coisa assim, se eu não me engano, né? Mas aí eles colocaram um talher de prata, sabe, uma colher de prata, um talher assim de prata, na mesa, e o pastor quis fazer um teste com eles, não na maldade, mas pra ver se eles estavam realmente lendo a Bíblia. Aí ele colocou dentro da Bíblia deles o talher de prata, uma colher. Gente, uma colher, é óbvio que se bate os olhos e você fala, tá aqui, uma colher, um garfo. Fato é, não era uma faca, era um garfo ou uma colher.
algo que é muito notório. Você bate os olhos e você vê. Não, tá lendo a Bíblia. E colocou e fechou a Bíblia. O pastor foi embora depois de um tempo, né? Que já tinha acabado de conversar e tal. Ele foi pra casa dele também, né? Tem vida também, né? Mas aí passou coisa de uma semana, se não me engano, 2 semanas. E eles incomodados, achando que o pastor tinha pegado mais a chave. Eles falaram, não, acho que o pastor não faria isso. E tiraram pra ligar a dúvida. Convidaram ele de novo pra almoçar lá. E aí, nisso, os 2 incomodados fizeram essa pergunta: se o pastor havia pego por acidente um talher. Aí o pastor pediu desculpa, mas que ele tinha colocado, ele quis fazer um teste com eles e colocou dentro da Bíblia. Pra saber se eles liam ou não a Bíblia. E eles tinham procurado a casa inteira. Justamente olharam na Bíblia. Não olharam na Bíblia. Ready to start. Por isso, não encontraram. E é isso. Tem gente que tá com a Bíblia de enfeite, que acha... Tem gente que tem um negócio de que é abrir a Bíblia no Salmo 91, algo assim, deixar aberta lá e pronto. Tá tudo resolvido. Cara, a gente tem que ler a Bíblia. Sabe? A gente tem que se aprofundar nas escrituras de Deus. É a palavra de Deus. Não adianta a gente deixar, por quê? Porque os mosquitos lê. Aí os mosquitos que vai saber, e você não. Mesma coisa, não tem como tomar um remédio pelo doente. É exatamente isso. Como que alguém... o pastor da minha igreja, ele já fala da palavra todo domingo. Ele fala. Ele conhece e tá aprendendo. Sempre, todos vão aprender. Independente de ser pastor ou se é alguém que tá frequentando o culto da igreja. Todos vão aprender sempre mais e mais da palavra de Deus. Entende? Ninguém nunca sabe totalmente. Pode o quê? Entender totalmente o que Deus tá falando naquele momento. Mas sempre, todas as vezes, entender completamente tudo de uma forma que, não tem mais o que aprender. Não existe isso. Sempre tem o que aprender. Então ninguém sabe totalmente a Bíblia. Por mais que saiba de cor e salteado, nunca sabe totalmente de forma que não tenha o que aprender mais. Porque a Bíblia está em constante transformação, sabe? Ela, às vezes você lê de uma forma, Deus toca no seu coração, você lê de novo, falou diferente. Você pede a direção de Deus de novo, lê de novo, a mesma parte, o mesmo versículo, não estou dizendo o capítulo, estou dizendo o versículo. E Deus muda totalmente a compreensão da palavra. Ou seja, faz o que 3 vezes que você leu, Deus colocou no seu coração 3 palavras diferentes, de 3 formas diferentes. Ou seja, sempre temos que estar lendo a Bíblia. Sempre. Não é só deixar aberta. Cara, uma vez eu ouvi uma palavra que foi tão forte, cara, que dizia... Foi até numa publicação no Instagram, que dizia assim... A Bíblia não é talismã para que você só deixe ela aberta e isso aconteça tudo de maravilhoso na sua vida, endireite sua vida por completo. Sabe? E não era exatamente assim, mas era exatamente sim, só que explicado de uma forma um pouco mais detalhada, de uma forma diferente, na real, né? Mas era isso. E realmente, gente, não é você pegar e deixar aberto que vai endireitar a sua vida. Você tem que fazer a sua parte. E tem que sempre pedir o direcionamento de Deus. Você tem que buscar mais a Deus. E lembre que Deus também já falou na palavra dele: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Deus não é para ser buscado só aos domingos, só no dia de culto. Não, gente. É a mesma coisa, vocês ficarem sem comer até chegar domingo. Vocês ficarem também sem tomar água até chegar domingo. E talvez até sem ir no banheiro até chegar domingo. Cara, infelizmente, é das duas uma. Se Deus quiser, você sobrevive, mas muito provavelmente, né? A chance de você bater as botas é bem grande. Você só sobrevive mesmo se Deus quiser. Literalmente. E se fisicamente é assim, imagina espiritualmente, cara. Sabe? Porque a Bíblia, ela é... Imagine assim, nós somos plantinhas de Cristo. Entendeu? Nós somos plantinhas de Cristo. Nosso alimento não é aquele da carne.
Claro, a gente precisa comer e beber porque a gente ainda tem as limitações da carne. Até a gente chegar lá no céu. Entende? Mas nós somos conscientes de Cristo. Nosso adubo, nossa alimentação, nossa vitamina que nos mantém fortes, de pé, mesmo quando tudo parece mais difícil, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a oração, é mais comunhão, é intimidade, é buscar a Deus mais, é estar sempre com Deus, sabe? O que eu quero dizer é, se a gente não lê a palavra de Deus, não busca a Deus, da mesma forma que se você não se alimentar e não beber água por uma semana, você vai te arrasta pra cima. Só que pior ainda é nessa situação, porque se você não busca Deus, se você vê Deus como um evento específico da semana durante os meses, que é só aos domingos e nunca mais, só aos domingos e durante a semana não, a chance de você não ir pra cima é grande, sabe? Então, vamos tomar cuidado, gente. Sério, vamos tomar cuidado. Entende? Então, o ponto chave é o quê? A gente tem que buscar Deus. Sempre, em primeiro lugar. Não nos conformar com as coisas deste mundo, pois esse mundo é passageiro. Esse mundo é passageiro. Não adianta a gente ficar com o nosso foco, com o nosso alvo, aqui nessa terra. Pois tudo que é dessa terra uma hora passa. Entende? Uma hora acaba. Na Bíblia também diz. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Good game. Gente, nosso coração tem que estar em Deus. Deus tem que ser o nosso maior tesouro. Tem uma música que ela é muito bonita até, que é justamente sobre isso. Que diz até: Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E é exatamente isso. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é o nosso galardão, gente. Cara, Game on. é viver com Jesus, cara. É isso. É Jesus. Jesus é o foco, mano. Deus é o foco. O céu é que é o nosso lar. Nós somos só peregrinos nessa terra, cara. Deus não nos chamou pra viver pra nós mesmos. Uma pergunta. Uma vez eu tava vendo uma pregação e o moço falou uma coisa que, nossa, foi tremenda. Foi até num canal que é evangélico, só que é adventista, mas placa de igreja não salva ninguém. Ou seja, independente, era adventista, independente se fosse batista, independente se fosse metodista, independente se fosse da Congregação Cristã do Brasil, independente se fosse da Assembleia de Deus, independente se fosse em alguma outra igreja assim, na Pentecostal, em alguma outra. Até se fosse na congregação, não importa a igreja. O que eu tô dizendo, a igreja somos nós, primeiramente. É porque a gente denominou o espaço da congregação, do culto a Deus, como igreja. Mas a igreja, segundo a palavra de Deus, somos nós. Entende? Nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo. E aí isso já aborda, eu ia deixar para outro vídeo, mas isso já aborda um tema ainda mais polêmico, digamos assim. Mas é polêmico porque o povo não aceita a verdade. A questão é, se o nosso corpo é templo, casa e morada do Espírito Santo, não é sobre vaidade, cuidar do corpo por vaidade, que a Bíblia também nos alerta contra isso. Mas é sobre cuidar sim do nosso corpo, não por vaidade, não pra querer atrair a atenção de várias pessoas. Cara, a gente não foi chamado para ser vaso de decoração. Deus nos escolheu para sermos vasos para carregar azeite,
pra carregar unção. Entende? Não pra ficar de decoração. Vás pra ser cheios do Espírito Santo, da luz, do poder de Deus, da graça de Deus. Deus nos chamou pra ser luz do mundo e sal da terra. Tem pessoas que estão vivendo uma vida sem sabor, sem o sabor da palavra de Deus. Tem pessoas vivendo sem o sabor perto de nós, não estou dizendo distantes. Tem pessoas que até conhecem a palavra, que estão na igreja todo dia, mas não têm um encontro com Deus. Porque quem sabe Deus quer usar alguém que está assistindo esse vídeo agora, justamente para tocar o coração de alguém de uma forma específica. Não é que Deus não pode usar outras pessoas também, mas às vezes Deus quer usar a gente. Cara, uma vez eu dei um testemunho pra uma moça da igreja que eu frequento, da igreja do... Vocês entenderam? Da congregação do nosso Deus. Não é dizendo da igreja, digamos assim, que se chama congregação. Não. É o lugar onde se congregam para reúne. Congregar é reunir pessoas para adorar a Deus, louvar a Deus, aprender a palavra, entendeu? Poxa, por uma moça ter... Nossa, ter muito mais anos na presença do que eu, queira ou não, ela já tá nessa caminhada cristã há muitos mais anos. Eu não acreditava que, tipo assim, que o meu testemunho pudesse tocar a vida dela. Porque, poxa, eu tava falando, mas sabe, quando a gente sente o coração de falar, mas a gente não tá acreditando que vai tocar. Então, eu não acreditava que iria tocar, até porque, cara, que eu não sou jovem, né? E a moça, ela já tá... Ela não é velha, mas tipo... Ela já tá nessa vida cristã há muito tempo, na caminhada cristã há muito mais tempo do que eu. Tanto que eu pedi o conselho, peço muitas vezes até conselhos pra ela. Tiro algumas dúvidas também que eu tenho com ela. Porque ela já tá nessa caminhada há muito mais tempo. Entende? Mas é claro, sempre primeiramente pra Deus, né? Aí... Mas o que eu quero dizer é... Eu não imaginava que o meu testemunho pudesse tocar alguém. Não imaginava. Poxa, o meu testemunho, justo o meu testemunho, pode tocar o coração de alguém? Como? Eu sou só um jovem, mano. Sabe, eu não achava que... Por mais que eu sei que minha história é um pouco forte também, mas tipo, sabe, achar que alguém que já tá muito mais anos servindo a Deus assim, né, muito mais anos nessa caminhada cristã do que eu, até ser tocado pelo meu testemunho, mano. Como isso? E aconteceu que ela falou que ajudou ela a relembrar até um propósito que ela tinha feito com Deus. E eu fiquei pensando, falei, mano, o meu testemunho? Mas eu nem tenho nada de especial. Muitas vezes a gente se vê assim, com pessoas que não tem nada de especial. Não tô dizendo que a gente tem que ser convencido. Eu sou o especial. O não sei o que. Não, gente, calma. O que eu estou dizendo é... Todos somos especiais para Deus. Únicos. Não há outro como nós. Para Deus, cada um de nós é único. Sabe? A questão é... Inclusive, eu li o versículo 19, mas eu li do 19 até o 21, tá bom? Mas quando diz aqui, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cara, basicamente está nos dizendo, nosso coração está onde está o nosso tesouro. Nosso tesouro está na terra, nosso coração vai estar na terra. A gente vai estar vivendo pelas coisas da terra. Se o nosso coração está em Deus, a gente está depositando, buscando cada dia, orando, pedindo para Deus isso e depositando nosso coração em Deus, nosso tesouro estará em Deus. Pois o nosso maior tesouro é Deus, é ter nossa salvação. E uma coisa que vai mudar a mente de muitos, que eu também vi numa pregação, isso é muito forte. O inferno não é só condenação e dor. Calma, não tô dizendo que ele é bom, não. Pelo contrário, é a pior coisa que existe. Por quê? Porque além de todo sofrimento e dor que terá lá, para aquelas pessoas que não aceitarem Jesus, que não negarem a si mesmo, que não deixarem de querer viver
Pessoas que querem viver uma vida só de pecado, uma pessoa que não tá nem aí pra Deus, se envolve com magia negra, ele não tá nem aí, às vezes já conheceu a palavra, mas mesmo assim quis buscar facilidade, quis buscar uma vida boa. Cara, deixa eu explicar pra vocês. Não é que Deus não quer que a gente tenha uma vida próspera. Salomão, ele teve uma vida próspera. Ah, mas ele foi um rei. Beleza. É só a gente parar pra pensar. Quantas pessoas também na Bíblia fala que tiveram vidas prósperas, mas eram pessoas que eram afastadas de Deus? Não, não é que a gente tem que se aproximar de Deus buscando prosperidade. Não é isso, até porque, como eu disse, a vida aqui dessa terra é vaidade. Hora ou outra, a gente pode, do nada, chegou nossa hora, Deus fala, ó, subiu. Quem tá com ele, né? Já entenderam. Pro céu. Quem tiver negando a Deus até o fim, negando a palavra dele, dizendo que é mentira, coisas assim, negando, se apoiando no próprio entendimento, por exemplo, se apoiando na ciência humana e coisas assim, e se entregando à magia negra e coisas assim, cara, infelizmente, não é que a gente quer isso pras pessoas. Porque muitas pessoas, talvez que a gente ama, talvez não vão estar no céu, entende? Aí tem gente que vai falar, nossa, mas que pesado isso. Mas é um alerta também. A gente tem que se esforçar. Muitos, como eu disse no começo do vídeo, muitos da nossa própria família vão se voltar contra nós quando a gente estiver firme, quando a gente estiver buscando fazer só o que é certo perante Deus, cumprir totalmente a palavra de Deus. Mas a questão é, mesmo assim a gente tem que persistir em levar a palavra de Deus para essas pessoas também. Quanto mais você achar que uma pessoa, aos olhos humanos, ela não tem volta, não tem jeito, é mais ainda uma pessoa que precisa da palavra de Deus. Nossa, porque se fosse pra Deus escolher só perfeitos, só Jesus estava no céu. E crianças, claro, porque delas são o reino do céu, conforme está na palavra de Deus também. Mas a questão é, não temos que ficar se preocupando com as coisas dessa terra. Claro, tem coisas que são preocupantes, por exemplo, mas é claro, a gente tem que sempre manter o quê? O foco em Cristo. Ah, nossa, mas não sei quem tá em estado grave no hospital. Deus é o médico dos médicos. Da mesma forma que ele já fez mortos reviverem, pessoas com doenças incuráveis aos olhos humanos serem curadas, leprosos serem curados, cegos de nascença sendo curados, pessoas com a mão mirrada sendo curada. Nossa, muitas foram curadas. Entende? A mulher do fluxo de sangue, nossa, a mulher de Jairo, cego, mudo, surdo, se eu não me engano também. Ou seja, não há nada impossível para Deus. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ele pode tudo. Ele sabe de tudo. Tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Não adianta a gente achar que dá para esconder alguma coisa de Deus, porque não dá. Não dá, gente. É besteira. A pior ilusão de algumas pessoas é achar que elas estão fazendo algo de errado e ninguém tá vendo. Tem sim alguém que tá vendo, viu? Nossa, e se esse pesar a mão, ai daquele a quem Deus pesa a mão, viu? Isso daqui não é pra botar pavor no coração das pessoas. Não, é um alerta. É um alerta, cara. Mano, tem tanta gente aí que tá achando que... Ah, não. Eu posso assistir qualquer coisa, eu só não posso praticar. Eu posso ouvir qualquer coisa, eu só não posso praticar. Quando aqui, nessa mesma palavra, em Mateus 6, diz no versículo 22, um a mais, um à frente daquele, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E isso ainda está demarcado como exclamação e não é à toa.
com sinal de intensidade, se é aquilo que a gente consome. Se os olhos são a candeia do corpo, quem ficar se afundando, achando que não, eu controlo o pecado, é mentira. Isso é o mal do pecado, gente. Esse é um dos maiores perigos do pecado. Ele faz a pessoa acreditar, não, eu te controlo. Não, eu te controlo. Até que o pecado dá risada na cara da pessoa e fala, agora eu te controlo. O pior de tudo é que quando chega num ponto desse, literalmente, é só Deus pra ter misericórdia, pra libertar a pessoa. Porque bora bem lembrar que por conta própria a gente não faz nada. Essa é a realidade. Quem realiza toda a obra é Deus. Da mesma forma que Deus é o próprio dono da obra. Então, a real é essa, o pecado cega. O pecado cega. E realmente, assim que às vezes até, por exemplo, quando a gente tá fazendo tudo certo, chega alguém fazendo algo que pode tentar nos fazer pecar. E a gente fica com raiva às vezes, até da pessoa. Até da pessoa, por ela estar errando de tal forma. E quase ter nos feito errar. Mas a questão é que o pecado cega. Quanto mais a pessoa se afunda no pecado, mais o pecado vai iludindo a pessoa. A pessoa no começo, ela não vê, ela não percebe. Porque é da mesma forma, se o pecado viesse como se fosse um leão rugindo na frente da pessoa, a pessoa ia ficar com medo e ia falar, não vou fazer mais isso não, mano. Foi mal, não vou fazer mais isso. Mas não. O pecado ele vai tipo uma cobra. Ele se arrasta no meio de folhas secas. Ele vai tentando dar o bote. Quando a pessoa estiver enrolado nele, ele só dá aquela torcida assim na pessoa. E se não é Deus ter misericórdia, também engole. Claro. Ainda tem volta? Sim. Se for da vontade de Deus. Da mesma forma que Jonas. Jonas. Foi vomitado pelo peixe depois. A pessoa pode ser vomitada depois, mas a questão é, a gente não deve pagar sabe, pagar pra ver. Tem muita gente se iludindo achando que, não, é só fazer tudo de errado. Aí um pouquinho antes de eu estar indo embora dessa terra, eu vou lá, peço perdão de coração e já era. Tô bem. Realmente, se no último suspiro de vida da pessoa, a pessoa pedir perdão pra Deus de todo o coração e com sinceridade, Deus perdoa. Com o coração quebrantado, Deus perdoa. E sim, a pessoa pode ir pro céu. Mas a questão é, nem todo mundo, quando sofre um acidente, fica um tempo ali acordado. Tem gente que, por exemplo, acaba sofrendo um acidente de carro. Na hora da pancada a pessoa já desacordou. Como que a pessoa pediria perdão dormindo? Entende? Tem gente aí que tem overdose, não consegue pedir perdão ali enquanto tá na overdose, não. A pessoa fica inconsciente. Tem pessoas que podem ter problemas de saúde que literalmente levem ela embora dessa terra praticamente num piscar de olhos. Não é só pessoas idosas que infartam ou que tem coisas assim, de repente, digamos assim, né? Então por que a gente ficaria pagando pra ver? Mas é muito pouca a chance. Cara, enquanto tiver 1% de chance ainda tem risco.
Se tiver 1% de chance de você pecar, ainda tem risco. Então fica vigilante, fica de olho. A gente não pode ficar vacilando com o pecado. A palavra de Deus já diz. O diabo, nosso inimigo, ele fica rondando ao derredor, procurando uma alma que possa tragar. Ou seja, o que isso quer dizer? O inimigo ele fica na espreita. Não é que nem nos filmes de desenho, coisa assim, que o coisa ruim ele checa com o tridentão, a cara toda vermelha e o chifrão enorme, asa negra. Cara, sai dessa ficção. Isso foi obra da mente humana. Fato é que o inimigo, ele, assim como o leão, assim como o pecado não vem na forma de um leão rugindo, para que assim a pessoa não se assuste e fuja dele, o inimigo também, ó o exemplo, ele não tentou Adão e Eva na forma de uma serpente? Então é isso. A gente não pode ficar brincando o pecado, achando que, não, quando eu tiver pecado, eu vou entender. Quando eu estiver pecando, eu vou saber. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não está em comunhão com Deus, se você não está buscando cada vez mais a Deus, como que você vai saber? Por conta própria? Não se apoia no seu próprio entendimento. Também está na Bíblia. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Ou seja, maldita é a pessoa que confia em si mesmo, que acha que na força do próprio braço vai conseguir as coisas. Que acha que, por saber muito em algum ponto, sabe de tudo. Nem os maiores cientistas que já pisaram sobre a face da Terra não sabem de tudo. Salomão, a sabedoria que Salomão teve, nossa, que Deus deu para Salomão. Não foi que ele teve por conta própria, Deus deu. Tamanha sabedoria para ele que ninguém da Terra teve. Mesmo assim, reinos e reinos, povos, nossa, muita gente se reunia, ia até Salomão para ouvir as histórias dele, para ouvir da sabedoria dele. Ouvir ele falando e tal, porque era algo assim incrível, surpreendente. Porque é uma sabedoria que veio de Deus. Mesmo assim ele sabia de tudo? Não. Mesmo sendo tão sábio, ele pecou. Se alguém com tanta sabedoria pecou, imagine nós que não sabemos muita coisa. Então essa é a realidade, mano. Não adianta a gente achar, não, eu controlo o pecado, Quando tiver me fazendo mal, eu paro. Quando não tiver me aguentando, eu paro. Qualquer dia eu mudo. Qualquer dia eu paro de fazer tal coisa. Tem que parar hoje. Mas como eu faço isso hoje? Cara, tem coisas que tem que entregar na mão de Deus. E você também lutar, se esforçar para conseguir e não desistir. Por mais que demore anos, não desistir. Um dia Deus vai realizar e seremos livres de todo pecado. Em nome de Jesus. Mas tem coisas também que basta a gente dizer, basta. Isso tá errado, eu não vou fazer mais isso. Se você sabe que falar com tal pessoa, a sós com tal pessoa, pode te fazer pecar, pode te levar a cair em tentação, evita. Vai falar com a pessoa? Vai com mais alguém. Ou fala pelo celular. Sabe? Evita. Não é à toa que na armadura de Deus, que está relatada na palavra, que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus. Que é o quê? A couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinto, os lombos cingidos com a verdade, ou seja, meio que o cinto da verdade.
os pés calçados no evangelho, firmes, não frouxos, a espada da palavra e o escudo da fé. Entende? De toda a peça da armadura, todas servem também para defesa, mas apenas uma também serve para ataque, que é a palavra. Tanto que quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás tentou Jesus 3 vezes. Jesus resistiu. Ah, mas é porque era Jesus. Ele não resistiu de qualquer forma. Resistiu com a palavra. O inimigo tentou, ele quebrou o inimigo com a palavra. O inimigo fez o quê? Tentou fazer o quê? Distorcer a palavra, usando a palavra contra Jesus. Jesus resistiu e usou a palavra para combater ainda assim essa tentação. E a última, que o inimigo falou para Jesus, que se ele se ajoelhasse e adorasse a ele, ao inimigo, ele daria a Jesus todos os reinos da terra, e poderes, riquezas e todas as coisas assim. Ou seja, se ele pode fazer isso, todas as riquezas dessa terra, claro, tudo é de Deus, tudo. Mas fato é, da mesma forma que tudo é de Deus, riqueza, luxúria, pertence ao inimigo. Não quer dizer que Deus pode fazer alguém ser próspero e a pessoa virar rico, ficar rico, não. Mas o inimigo tem também posse sobre dinheiro, sobre status social. Por que você acha que tanta gente faz pacto com o inimigo, se vende ao inimigo para ficar famoso? Porque realmente o inimigo tem posse sobre essas coisas, sobre a luxúria, sabe? Então a gente não devemos ficar brincando com o pecado, achando que a gente controla. Que é justamente o que o inimigo quer que as pessoas pensem, que elas controlam, quer que elas pensem que conseguem controlar. Quem bebe acha que, eu paro quando eu quiser. Quem fuma, eu paro quando tiver ruim, quando tiver me fazendo mal. A pessoa já às vezes já até tá viciada, mas pega e fala, não, mas não é isso que me domina. Eu paro quando isso estiver me fazendo mal. Sabe? E entre tantas outras coisas. Não, eu paro de assistir esse tipo de conteúdo quando estiver me fazendo mal, quando eu quiser. Não é isso que me domina. Eu paro de falar palavrão quando eu quiser. Não é isso que me domina. E quando a pessoa tenta fazer isso, tenta parar, literalmente de uma hora pra outra, não consegue, aí vai entrar de desespero. Mas, mano, mesmo assim, cara, mesmo assim, é o que eu tô dizendo. E eu não falo isso da boca pra fora, gente. Se alguém ainda, numa situação dessa, não tivesse conseguindo voltar, ainda pedisse pra Deus ajuda, Deus ajudaria? Sim, Deus poderia ajudar. Mas fato é que a pessoa também tem que se ajudar, né? A pessoa também tem que se ajudar. Se ajudar? Como assim se ajudar? Se não é pra depender de si mesmo. O que eu quero dizer com se ajudar não é ela depender de si mesma, mas é ela também colocar de vez na cabeça dela, entender que ela sozinha não é nada. Não é nada. Quem dá o nosso valor é Deus, não somos nós. Não é por meio de obras. A salvação não provém de obras, para que ninguém se glorie disso. Está na palavra. Ou seja, não é só fazer o bem. O bem é um dever da gente fazer o bem. É um dever, e Deus nos fala para fazer o bem e não o mal. Mas isso não significa que se a gente focar só em fazer as melhores coisas, doar pra caridade, coisas assim, nossa, fulano doou todas as riquezas que tinha antes de morrer pra caridade. Tá, e ao longo da vida dela? Que mais de bom que ela fez? Tal pessoa ajudou muitas e muitas pessoas durante a vida inteira. Pô, que bom. Agradou muito a Deus. Agradou muito a Deus. Mas ela se entregou verdadeiramente de coração e alma, de corpo e alma para Deus.
ela aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Ela seguia a Bíblia, se esforçava para seguir a Bíblia, para seguir o que está na Bíblia, para aprender exatamente como está na Bíblia, para botar em prática a Bíblia. Ela se preocupava em aprender da palavra de Deus, ela se preocupava em fazer só o que Deus queria que ela fizesse, só o que está na palavra de Deus que a gente faça. Cara, tem que tomar cuidado, mano. Pecado não é brinquedo. Uma vez eu vi uma música que dizia: quem brinca com o pecado vira brinquedo um dia. E é verdade. Quem fica muito brincando com o pecado, não é que necessariamente vai, mas a chance de virar brinquedo do pecado é grande. É grande. Então a gente tem sim que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, cara. Não tem esse negócio de, não, eu controlo. Eu paro de pecar quando eu quiser. Não existe isso, cara. Se fosse fácil assim, todo mundo já tava no céu, ninguém pecava mais. Era simples. Entende? Se fosse assim, ninguém pecava mais. Só pra pensar. Se a gente tem total controle do pecado, então a gente para, então nunca mais ninguém vai precisar pecar. Mas não. Até Salomão, homem temente a Deus, com tamanha sabedoria, pecou. Davi, que foi chamado por Deus, não foi por homens, foi chamado por Deus, de um homem segundo o coração de Deus. Olha o nível disso. E ele pecou. Cometeu erros, vários erros. Foi um homem bem, digamos assim que, bem, que gostava, digamos assim, não é que gostava, mas que muitas vezes levou as coisas na base da espada, sabe? Olha, 2 exemplos tão incríveis. O único que pisou nessa terra em forma humana, em corpo humano, e que não pecou do início até a eternidade nunca pecará, é Jesus. Mas Jesus é humano. Não exatamente, não é, não. Mas o único que pisou nessa terra na forma humana e não pecou, morreu, ressuscitou e eternamente vive e viverá, foi Jesus. Mas se um homem com tamanha sabedoria que nem Salomão, alguém segundo o coração de Deus, que nem Davi, pecou, se Abraão, chamado de pai da fé, quis dar uma apressada, digamos assim, no plano de Deus e acabou errando. Não tô falando isso como se eles fossem ETs. Eles não eram humanos, eles eram ETs daquela época que viviam. Não, nada a ver. Eles eram humanos também, como nós. Carne e osso. E alma, claro, espírito. Mas a questão é, eles não eram ETs. Eles erraram? Sim. Pediram perdão de coração? Se arrependeram dos seus erros? Sim. Se entregaram de corpo e alma a Deus? Sim. Deixaram de viver para si próprio para viver para Deus? Sim. Como assim deixaram de viver para si próprio para viver para Deus? Eles poderiam ter só feito o que eles quisessem. Não. Eles decidiram o quê? Obedecer a Deus. Seguir a palavra de Deus. Entende? Então, se pessoas assim, que foram não só foram, estão lá no céu já, graças a Deus. E um dia nós veremos eles lá no céu, hein? Amém, né? Mas se pessoas que foram tão especiais assim, pessoas com, digamos assim, que características tão únicas, sabe? Alguém segundo o coração de Deus, alguém considerado, chamado, segundo a Bíblia, de pai da fé. E alguém também com tamanha sabedoria que nem a de Salomão. Mesmo assim, ainda pecou. Então, quem somos nós para dizer que a gente controla o pecado? Entende?
Não, a gente não controla o pecado. Não adianta a gente brincar com o escorpião, porque pode ser que ele ferrou aí, e o resultado pode ser trágico. Não adianta a gente ficar cutucando a presa de uma aranha, achando que ela não vai morder, porque se ela morder, o resultado pode ser trágico. E nesse caso, eu dei exemplo de 2 animais venenosos, perigosos, que pode fazer a pessoa perder a vida física. Mas o pecado pode fazer a pessoa não só perder a vida física, mas também perder a salvação. Que é algo eterno, que ao ser salvo e morar no céu, nada pode tirar isso de nós. Ou seja, não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Então, acho que essa foi a palavra de hoje. Se gostaram, não vou pedir like, não vou pedir inscrição. Mas se essa palavra tocou no coração de alguém, alguma dessas palavras tocaram no coração de alguém, que meio que foi meio que um monte junto assim, né? Mas se as palavras tocaram no coração de alguém, primeiramente, não fui eu, então, né? Porque pra tocar no coração de alguém, tem que ter sido palavras de Deus, entende? Então, se tocou no coração de alguém, se ajudou alguém de alguma forma, deixa o testemunho aqui no comentário, fala, sei lá, tipo, olha, isso ajudou bastante. Isso me fez entender alguma coisa. Isso me alertou, valeu, eu tava precisando dessa palavra, não sei. Ou só comenta alguma coisa, compartilha com alguém, pra que mais palavras que forem ditas aqui no canal possam chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas. Quem sabe essa mesma palavra pode não ter ajudado alguém que estava ouvindo esse vídeo até aqui, mas pode acabar ajudando alguém. Então dá uma ajuda aí, dando uma compartilhada. Como eu disse, na descrição de alguns vídeos até, o canal não foi criado para ter fama, para ter like, para chamar a atenção das pessoas para mim, mas sim para resgatar almas para Deus, para cumprir o id de Jesus, que Jesus nos disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, justamente esse canal foi criado para isso, pois através de um vídeo a gente não fala só com uma pessoa de um país. Pode ser que esse vídeo chegue a pessoas de qualquer outro país, todos os outros países. Pode ser que, mesmo eu estando falando isso do Brasil, pode chegar alguém dos Estados Unidos, do Canadá, do Peru, da Bolívia, da África, lá da China, do Japão, da Coreia do Norte, a do Sul, né, no caso. A do Norte é um pouco mais complicada, mas quem sabe. Pode ser que alguém na Antártida, alguém lá na Sibéria, acaba sendo tocado por essa palavra. Pode chegar até essa palavra. Então, dê uma ajuda aí a compartilhar mais. E caso essa palavra tocou e quiserem ouvir mais palavras, dá uma olhada aqui no canal. Vai que alguma outra palavra toque também vocês. Ou caso essa não tocou algum de vocês, alguma das palavras que foram ditas aqui no canal, sempre guiadas por Deus, por Espírito Santo. Que se não fosse Espírito Santo, se não fosse Deus, nem aqui nós não estaríamos, né? Então, vai que alguma palavra ajude alguém de alguma forma. Pode ser que talvez hoje vocês tenham ouvido e talvez nem, sabe, não tenha assim ajudado hoje. Mas pode ser que no futuro vocês lembrem de alguma coisa que foi dita aqui e aí falem, opa, calma. A pregação daquele moço lá então ajudou. A pregação daquele garoto lá que não sabe falar direito ajudou. Então é isso. Fiquemos e estejamos eternamente com Deus lá do céu. E caso não vejam mais os vídeos daqui do canal, te vejo no céu, maninha. Te vejo no céu, maninha. Deus abençoe. Falou. E até o próximo vídeo. Fui!